título da mensagem de hoje é O Poder da Mesa. O poder da mesa. No último domingo nós falamos a respeito desse texto que está em João no capítulo 21. E esse texto, para aqueles que não vieram, eu vou dar um spoiler ao contrário para vocês. Na verdade, um spoiler daquilo que já foi. E você pode olhar a mesma ministração no YouTube, já está lá disponível nos nossos canais. E a mensagem contava a seguinte história. Contava a história do momento em que Jesus já havia sido morto, já havia ressuscitado no terceiro dia. Jesus já estava aparecendo aos discípulos e os seus seguidores por cerca de 40 dias. E lá pelo 10º dia, 8º ou 10º dia, Jesus resolve aparecer para os seus discípulos mais próximos. Os seus discípulos haviam pescado a noite toda, não tinham conseguido pescar absolutamente nenhum peixe. Se esforçaram no mesmo mar, no mar conhecido, com o mesmo barco. Lembrem-se que os primeiros discípulos de Jesus eram sim pescadores. Pedro, o discípulo mais velho, estava entre esses discípulos. E essa história que nós vimos domingo passado, no capítulo 21 de João, contava que Jesus estava na beira da praia quando o sol começava a raiar, no despertar do dia. E Jesus faz um milagre incrível, pede para eles jogarem as redes do outro lado do barco. Eles obedecem e a rede é cheia de 153 grandes peixes. Eles reconhecem que é Jesus, e quando reconhecem, Pedro se joga na água e vai até o mestre. Lembrem que nessa cena, Pedro era esse mesmo camarada que dias antes havia negado Jesus. Havia negado Jesus por 3 vezes antes da crucificação. E agora Pedro se joga ao mar. E nós terminamos a mensagem do domingo passado no momento em que Pedro e os discípulos sentam para comer, porque quando eles chegam na beira da praia, Jesus tinha preparado um café da manhã com pão e peixe, já havia fogo, tudo estava preparado, e eles sentam com Jesus para comer. E aí nós terminamos o domingo passado, mas hoje nós vamos continuar esse texto, continuar essa história, para ninguém ficar curioso, para saber o que aconteceu depois que eles foram com Jesus para comer. E nós vamos continuar lendo esse texto. Mas a ideia aqui, nessa mensagem, a respeito de o poder da mesa, é similar àquele momento quando a gente pisa feio na bola com alguém. Você sabe esse momento que a gente erra para valer? Quem sabe a gente não erra com alguém ou erra em alguma situação e fica aquele clima esquisito, porque a gente não fala nada. A pessoa que a gente machucou também não fala nada, e em algum momento você está junto com aquela pessoa no mesmo ambiente e ninguém fala nada, mas todo mundo sabe que tem um grande elefante branco no meio da sala e o climão passa dançando entre vocês. Sabe essa sensação horrorosa que fica, esse gosto amargo de, cara, o que a gente faz? Sabe, essa era a situação exata aqui, nessa história que nós vamos ler. Pedro havia dito semanas antes que daria a sua vida por Jesus, morreria por Jesus. Pedro havia dito: Jesus, eu morro por você antes de tentarem te matar. Conta com a minha vida, eu dou a vida por você. Mas assim que as coisas não saíram como planejado, como Pedro esperava, Pedro abandona Jesus, vira as costas para ele. E agora a situação é que Jesus está de pé numa praia, convidando Pedro para uma nova refeição. Eu quero ler com vocês esse texto que está no Evangelho de João, no capítulo 21, agora dos versículos 15 em diante, e diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes aqui me amam? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: tome conta dos meus cordeiros. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Jesus estava insistente aqui: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes se ele o amava, e então respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo. Então Jesus ordenou novamente: tome conta das minhas ovelhas. E no final desse texto nós vemos que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, siga-me. Pedro, siga-me. Sabe, existe um silêncio que machuca muito mais do que qualquer outro grito.
É o silêncio que vem depois do erro. O silêncio que vem depois de pisarmos na bola, de decepcionarmos pessoas amadas. Aquele silêncio que vem depois de nos decepcionarmos, de sentirmos que decepcionamos a Jesus, decepcionamos pessoas que esperavam algo de nós. E Pedro conhecia exatamente esse silêncio. Ele tinha caminhado com Jesus, tinha feito promessas para Jesus. Pedro era aquele camarada que falava alto antes de todo mundo. Enquanto todos estavam cochichando o seu amor e a sua reverência por Jesus, Pedro era aquele que saía desenfreadamente dizendo: eu dou a minha vida por ti, Jesus. Ei! Pedro era esse cara. Mas Pedro falha feio. Pedro pisa na bola, nega Jesus, nega tudo o que Jesus estava oferecendo para uma nova vida. E agora, mesmo vendo Jesus ressuscitado, mesmo pescando de novo, tinha uma pergunta entalada na garganta, que eu e você teríamos. A pergunta de Pedro era: será que ainda tem lugar para mim? Será que ainda tem espaço para mim nos planos de Jesus? Não é essa pergunta que nós fazemos às vezes? Você já sentiu esse sentimento? Como não basta estar de volta na igreja, não basta ter voltado para a fé, aquilo que você quer saber é: ainda tem espaço para mim? Eu ainda sou visto? Será que eu ainda tenho um chamado? Será que ainda alguém pode confiar algo de eterno a mim? Será que tudo não acabou? Será que eu ainda tenho espaço? E é por isso que Jesus não resolve essa situação com Pedro enquanto Pedro estava no barco. Jesus não resolve essa situação com Pedro enquanto Pedro estava no meio da multidão. Jesus resolve a situação com Pedro na mesa. Jesus espera a mesa, porque a mesa é o lugar onde perguntas não respondidas são tratadas. Não com acusações, mas com pão. Não com acusações, mas com amor. Não com acusações, mas com cura e transformação. Agora, deixa eu te falar um pouquinho a respeito do que é o conceito de mesa para os judeus. Porque é um conceito completamente diferente do que nós entendemos a respeito da mesa das refeições. Alguns de nós tomam as refeições numa mesa, outras famílias gostam de comer no sofá, não sei, há famílias que comem cada um em um momento, há famílias que comem todas juntas. Deixa eu te falar isso, que na Bíblia, na cultura onde Jesus estava inserido, a cultura hebraica, a cultura judaica, entendia a mesa como um dos lugares mais importantes da casa. Ou o lugar mais importante da casa. Eles acreditavam que a mesa representava, e na mesa acontecia muitas coisas. Acontecia aceitação, acontecia honra, acontecia comunhão, acontecia intimidade, acontecia também ensino, formação, acontecia aliança e memória. Mas uma das coisas mais lindas que os judeus acreditavam que a mesa representava, e o que acontecia na mesa era reconciliação, reconexão. Na tradição hebraica, a mesa podia selar o perdão entre duas pessoas. Comer com alguém, sentar-se para comer com alguém após um conflito, significava que a reconciliação havia sido feita. Por isso esse gesto de Jesus com Pedro, de chamá-lo para sentar, de chamá-lo à mesa, eu não sei, eu acho que não havia mesa, porque eles estavam na beira da praia, mas você entende o conceito que eu estou querendo trazer aqui, de sentar com Pedro, frente a frente, olho no olho, para tomar uma refeição, foi tão significativa e tão poderosa. Ele não apenas aparece, mas Jesus prepara uma mesa inteira, e depois confronta Pedro. Sabe, a mesa era o lugar onde a culpa era absorvida pela presença de Jesus. Quem sabe hoje você pode estar nessa fase que Pedro estava. Eu voltei a pescar, voltei para onde eu estava, voltei para o conhecido, voltei para aquilo que fazia sentido para mim. Parece que tudo terminou, parece que eu não tenho mais chamado, não tenho mais propósito, não tem mais nada da parte de Deus para mim. Eu vou voltar para o conhecido, foi o que Pedro fez. Eu vou voltar a pescar. Talvez você esteja nesse momento de jornada de vida. Vou voltar a pescar, vou fazer o que eu sei, vou tentar reorganizar minha vida, vou tentar fingir que está tudo bem, mas lá no fundo, você ainda continua carregando o medo de ter perdido o propósito, de ter perdido a essência. E aí Jesus te chama para a mesa.
não para te expor, mas para te lembrar que o teu erro não encerra o teu chamado, que o teu erro não encerra o fato de Jesus ter te chamado um dia, de Jesus ter pensado e planejado uma vida inteira para ti, de Jesus ter escrito algo novo para a tua vida. Sabe, muitas vezes quando nós erramos, quando nós pisamos na bola, nós achamos que tudo está acabado. Tudo que passou, tudo que vivemos com o Senhor, tudo que vivemos com Deus, acabou, não tem mais chance para mim, não tem mais espaço para mim, porque eu pisei na bola. Pedro estava nessa situação. Mas Jesus nos chama para a mesa, porque a queda não desqualifica quem Ele ainda escolhe levantar. A queda não desqualifica quem Jesus escolhe levantar. Há um poder na mesa, não em qualquer mesa, mas há um poder na mesa quando Jesus está presente. Há um poder na mesa quando Jesus está presente, porque o poder da mesa com Jesus é que a mesa sempre revela verdades que o caminho até agora escondeu. A mesa com Jesus revela verdades que o nosso caminho dia a dia com Jesus às vezes esconde. Como assim? Como eu que caminhar com Jesus, eu escondo? Não, às vezes, não é que Ele não sabe, não é que Ele não vê, é que nós decidimos esconder. Não é que Ele conhece, porque Ele conhece todas as coisas, mas nós escolhemos omitir, porque as coisas estão indo tão bem. Ah, Jesus, eu não vou falar nada sobre isso aqui. Sabe, existem pessoas desse tipo. Existem personalidades de todo tipo. E existem as personalidades de pessoas que, ao primeiro sinal de algo errado, tu está errado. E não esperam, eis-me aqui, não esperam nada. Está errado, vamos resolver, vamos quebrar os pratos, mas vamos sair daqui bem. Mas há pessoas que têm uma personalidade diferente, que preferem, não, eu não vou me gastar com isso. Eu não vou combater esse combate, porque ele não é o bom combate. Eu não vou entrar nessa briga. Eu estou cansado demais, isso é preguiça. É brincadeira, isso é eu falando. Mas às vezes nós escondemos coisas, deixamos coisas escondidas. O versículo 15 que nós lemos diz que depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses aí me amam? Ele estava apontando para os outros discípulos. Sabe o que é mais? Isso aqui é um parênteses. É engraçado demais. Eu amo a Bíblia, eu amo o senso de humor de Jesus. E eu amei João aqui também, porque João é aquele discípulo que se auto-intitulou como o discípulo a quem Jesus amava. Ele se deu esse título, e é em João que nós estamos lendo Jesus perguntando para Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses aí me amam? E Pedro disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro andou com Jesus, viu milagres de Jesus, ouviu promessas de Jesus, mas carregava uma culpa silenciosa, a mesma culpa que eu e você carregamos muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso servir ao Senhor. A negação a Jesus ficou lá atrás, no pátio, na pressa, na vergonha, mas Jesus não esqueceu, porque Jesus não esquece de absolutamente nada. Ele esperou o momento certo, esperou a fogueira baixar, o fogo terminar, o pão ser comido, o peixe acabar, esperou o café da manhã ser concluído, e então, nesse silêncio pós-refeição, Jesus quebra o gelo com o nome antigo de Pedro. Você reparou isso? Sabe que Pedro, o nome dele é Simão. É Simão. Mas Jesus, quando chamou Simão numa praia para ser seguidor dele, para ser discípulo dele, trocou o nome de Simão e disse: agora, a partir de hoje, tu vai te chamar Pedro, porque Pedro significa pedra, rocha, algo duro, algo rígido, algo que eu posso construir em cima. Jesus mudou o nome dele para Pedro. Foi Jesus que fez. Não foi Pedro que pediu, não foi Simão que pediu, foi Jesus que mandou. Mas agora, Jesus não chama mais ele por Pedro. O mesmo Jesus que mudou o nome dele, ele diz: Simão, filho de João. Não Pedro, não rocha, mas Simão. Porque a mesa não é lugar de título, a mesa é lugar de verdade.
Sabe, quando nós sentamos à mesa com Jesus, quando nós temos esse tempo de intimidade, esse papo cara a cara, olho no olho, Jesus não leva em consideração o que nós achamos que temos como título, achamos que temos como experiência com Deus, achamos que temos como uma vida de bons cristãos. Jesus não é que ele joga fora, mas ele diz: ei, eu quero te chamar pelo nome antigo, para te lembrar da onde eu te tirei, o que eu fiz por você e quem te chamou. Então ele diz: Simão. Jesus não expõe Pedro diante da multidão, Jesus expõe Pedro diante dele mesmo. Aquilo que a caminhada mascara, a mesa revela. Aquilo que a culpa cala, a mesa pergunta. E hoje ainda é assim comigo e com você. Você pode tentar se esconder muito bem de Jesus, pode dizer que está tudo certo, está tudo tranquilo na minha vida, fingir que superou, mas Jesus continua te chamando pelo nome antigo, para te lembrar que Ele te tirou de um lugar, Ele te deu um nome novo, te encheu de propósito, te encheu de vida. Jesus continua chamando pelo nome antigo, pelo lugar onde a dor começou, não para ferir, mas para curar de verdade. A mesa revela aquilo que a caminhada às vezes esconde. O sentar na mesa com Jesus, face a face, cara a cara, revela aquelas coisas que nós preferimos esconder. Jesus não entra nesse negócio, não entra nessa parte da minha vida que ela é meio escura, não entra nesse negócio, não Jesus, sobre relacionamento não, eu estou cansado, eu não quero falar desse negócio, não Jesus, não deixa as minhas finanças em paz, eu não quero. Mas Jesus, quando senta na mesa conosco, Ele olha olho no olho e te chama por quem você é de verdade, para curar, não para ferir. O poder da mesa com Jesus é que a mesa confronta o afeto raso e entrega um chamado profundo. A mesa com Jesus confronta muitas vezes esse nosso, esse meu afeto raso, essa minha simpatia por Jesus, mas me entrega chamado e propósito. O versículo 15, quando Jesus diz: olha Pedro, tu me ama? Pedro responde: sim Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Sim Senhor, o Senhor sabe que me ama. E pergunta pela terceira vez: você me ama, Pedro? E aí Pedro faz aquilo que eu e você faríamos. Eu ficaria extremamente triste com qualquer pessoa que me perguntasse 3 vezes numa mesma conversa: se você me ama. Lá em casa nós sabemos que, sabe aquela coisa de casal, nós ainda somos apaixonados, dá pra ver. E a gente de vez em quando, você sabe, quem é casado sabe, diz: ai meu amor, tu me ama. Ai, tu sabe que eu te amo, meu amor. Ai meu amor, mas tu me ama de verdade. Ai meu amor, eu sou apaixonada por você. É porque a única coisa que a gente quer ouvir é isso, né? Um elogio, alguma coisa. Mas lá em casa a gente sabe que 2 vezes é o limite. A terceira é porque tem problema. Se alguém pergunta a terceira vez, o que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa que eu não sei? Porque 3 vezes é demais. 3 vezes é para botar em dúvida alguma coisa. Alguma coisa está errada. Você está sabendo de alguma coisa que eu não sei? O que você fez? Pedro fica triste, mas ele dá a melhor resposta de todas. Ele dá a resposta que eu e você às vezes damos para Jesus. Quando nós pisamos tão feio na bola, nos afastamos tanto dele, que a única coisa que nós podemos dizer em oração, às vezes um pouco tímida, um pouco silenciosa, é dizer: Senhor, o Senhor sabe o que está passando aqui dentro, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe que eu pisei na bola, mas na verdade, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que no fundo eu te amo. Só é difícil, mas o Senhor sabe que eu te amo. Pedro fica triste, mas Jesus responde: tome conta das minhas ovelhas. 3 perguntas, 3 respostas, 3 feridas abertas, mas 3 curas completas. Jesus não está em busca de um discurso bonito seu ou meu. Ele quer um amor que assuma responsabilidade, porque isso é amor de verdade. Amor de verdade assume responsabilidade. Quando um homem ou uma mulher decidem assumir que se amam de verdade, o que eles fazem? Eles se casam.
Eles colocam uma aliança no dedo de cada um para dizer: eu faço um compromisso contigo. É uma declaração pública que eu te quero, eu te amo tanto que eu preciso viver com você. E aí Jesus diz: você me ama, Pedro? Então cuida. Você me ama, Pedro? Então alimenta. Você ama, Pedro? Então pastoreia. Você me ama, Pedro? Então volta para o chamado que eu te dei. O que você está fazendo parado, sentado à beira do caminho? Pedro, eu te chamei. O teu erro não determina o teu futuro. O teu erro não muda o teu chamado. Você continua sendo chamado. E esse é o ponto conosco. Às vezes a gente se senta na beira do caminho e diz: eu vou esperar. Não tem mais o que fazer, não tem mais solução para mim, eu não tenho mais nada, porque eu pisei na bola tão feio que Jesus literalmente não está mais nem aí para mim. E aí Jesus aparece com essa pergunta, às vezes meio deslavada: você me ama? Ah, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, mas você me ama mesmo? Oh, Jesus, eu estou te falando, eu te amo, eu já te falei. Não, mas você me ama mesmo? Jesus, por que a terceira pergunta? O que é que aconteceu? E aí Jesus se levanta e diz: o que aconteceu é que eu te chamei uma vez, eu te enchi de coragem, te enchi de ousadia, te dei tudo o que você precisa, e porque você errou comigo, você decidiu sentar na beira do caminho e esqueceu aquilo que eu fiz por você, esqueceu o chamado que eu te dei. O nosso chamado não muda por causa dos nossos erros. Jesus nos chama para a mesa para nos curar, para nos transformar, porque amor sem entrega é apenas emoção. Amor com missão é obediência. Pedro achou que a negação o havia desqualificado, mas Jesus usa a mesa para requalificá-lo. Amor sem ação é apenas memória, mas amor com ação é ministério. Amor sem ação fica apenas na memória, enquanto o amor com uma ação é ministério. Hoje continua sendo exatamente assim comigo, com você, em relação ao Senhor Jesus. Há pessoas que amam a Jesus, mas só até o ponto de não custar nada. Eu amo Jesus, mas só até o ponto de não custar o meu sono da tarde. Eu amo a Jesus, mas só até o ponto de não custar eu ter que me levantar mais cedo para ler a Bíblia. Eu amo a Jesus, mas só até o ponto de de não custar eu ter que ir na igreja num dia de chuva. Eu amo a Jesus, mas só até o ponto de me custar a minha generosidade. Eu amo a Jesus, mas só até o ponto de não custar eu ter que me envolver nas coisas de Jesus. Ei, não existe amor sem ação. Isso é apenas emoção. A mesa confronta esse afeto raso, mas também entrega um chamado profundo. Jesus não quer um "eu te amo, Jesus", guti guti, linducho, meu lindo. Jesus não quer um "eu te amo". Jesus quer uma ação que diga: Senhor, eu entrego a minha vida por completo ao Senhor. Eu digo sim todos os dias, não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta a coisa ficou ruim, eu continuo dizendo sim. Na quinta eu não tive oração respondida, eu continuo dizendo sim. Na sexta as coisas melhoraram, mas no sábado eu caí num buraco, mas eu continuo dizendo sim. Continuamos dizendo sim. A mesa confronta o afeto raso, mas também entrega um chamado profundo. Primeiro gole de água em uma pregação nos últimos 3 meses. Anota aí, vamos fazer um game depois. O poder da mesa com Jesus é que a mesa não termina em restauração, mas a mesa termina só quando tem rendição. Às vezes nós saímos da mesa com Jesus porque achamos que terminou. Pronto, eu estou curado, eu estou salvo, eu estou aceito, eu estou bem agora, Jesus me restaurou. Olha que coisa, que delícia viver com Jesus. Eu estou tão bem, eu estou tão pleno, eu estou maravilhoso. Vou levantar da mesa, e é como se Jesus puxasse pela orelha e disse: senta mais um pouquinho, porque não terminou ainda o nosso tempo de mesa. O tempo de mesa não termina quando você se sentir restaurado. O tempo de mesa só se termina quando você estiver completamente rendido. Deixa eu te mostrar isso a respeito do que é rendição na cultura judaica.
essa é uma palavra que nós entendemos como se render, mas rendição na cultura judaica tem um significado um pouco maior. Rendição na cultura judaica não é eu dizer sobre alguma coisa, não, eu me rendo, eu desisto, chega, acabou, não, tu tá certo. Isso não é rendição na cultura judaica. Rendição na cultura judaica é isso, se todos me enxergam, é se ajoelhar diante de alguém que você vai se render, é colocar a sua cabeça no chão diante de alguém que você vai se render. E não só isso, e só termina quando todo o seu corpo estiver em terra, estiver no pó, porque assim você está dizendo, sabe de uma coisa? Cada fibra do meu ser, cada fibra do meu corpo está completamente rendida ao Senhor. Não há nada dentro de mim, não há nada fora de mim que esteja não rendido ao Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu estou com a boca no pó dizendo, tudo é teu, eu me rendo por completo. Rendição não é uma parte da nossa vida, não é entregar as coisas que nós queremos que Jesus tome conta e ficar com aquelas que nós queremos administrar. Rendição é entregar tudo. Rendição não termina com se ajoelhar. Rendição não termina com a cabeça na terra, no chão. Rendição só termina quando nenhuma parte do meu corpo está de pé. E assim eu estou dizendo, Senhor Jesus, diante de Ti eu não tenho como nenhuma parte do meu corpo estar de pé. Tudo está rendido ao Senhor. Você lembra dessa história? Com Pedro também. Se você não lembra, fica tranquilo, eu vou te falar ela. Em Lucas capítulo 5, é o momento exato em que Jesus estava prestes a iniciar o seu ministério, prestes a começar aquilo que mudaria o rumo da humanidade. Jesus é batizado por João Batista, e depois ele está andando na beira da praia, dessa mesma praia, e ele vê uma família de pescadores. Eles tinham terminado de pescar, estavam com o barco na areia, estavam com as redes na areia, estavam limpando as redes depois da pesca. E ele vê aquelas pessoas, e no meio delas estava Pedro, Simão. E ele olha para esse homem, esse mesmo que nós estamos falando, e diz, ei, me segue. E nós sabemos aquilo que acontece depois. Pedro solta as redes, solta a família, solta o barco, solta o conhecido e começa a seguir Jesus. Claro, porque essa era a oportunidade da vida dele. Se um rabino como Jesus aparecesse naquele templo para um jovem e dissesse, me segue, é como se o rabino, exatamente o rabino dizendo, sabe de uma coisa, eu acredito que você tem potencial para um dia ser como eu. Rabino eram pessoas extremamente da alta sociedade, tidas como pessoas importantes. Todos queriam ser discípulos de um rabino, mas poucos conseguiam. Só aqueles que eram bons o bastante, bons o suficiente, poderiam se tornar discípulos de um rabino, porque o rabino ia fazer provas, ia fazer testes, ia fazer perguntas para saber se a pessoa era boa mesmo, se ela tinha o que era necessário, porque um discípulo um dia assumiria o lugar do rabino, representaria os pensamentos do rabino. Mas Jesus chega na beira da praia desse jovem que está pescando. Se estava pescando a essa altura da vida, é porque as boas oportunidades já tinham passado, e ele voltou aos afazeres da família. Ele não foi encontrado bom o suficiente por outros rabinos, mas Jesus não vê aquilo que está por fora. Jesus enxerga o potencial do nosso coração, Jesus enxerga o potencial da nossa entrega, Jesus enxerga o potencial da nossa rendição, e ele chama e diz, ei, Pedro, me segue. Pedro começa a seguir Jesus. Agora nós estamos no capítulo 21 e no versículo 19 de João, onde Jesus termina o texto dizendo, mais um, siga-me. Mais uma vez Jesus está dizendo, Pedro, siga-me. Era o mesmo Jesus, era o mesmo discípulo, na mesma praia, no mesmo barco, as mesmas redes, o mesmo lago. Quando tudo era novo lá atrás e o coração estava cheio de expectativa, era tudo diferente. Mas agora, depois do fracasso, depois da negação, depois da vergonha, Jesus repete o convite. Jesus diz, siga-me. E eu imagino Pedro, como? Siga-me, Pedro. De novo? Mas Jesus, eu te neguei. Jesus, eu virei as costas para ti. Como? Siga-me de novo. O Senhor ainda tem espaço para mim? O Senhor ainda tem alguma coisa comigo? O Senhor ainda pensa em mim, nos teus planos? O Senhor ainda pensa que eu...
De novo, como? Eu não mereço, olha o que eu fiz. O chamado de Jesus não é um evento, é um processo. O que Pedro estava entendendo é que não era sobre um momento, era sobre uma história e sobre uma trajetória. O que você precisa entender é que a sua vida não é feita de momentos, a sua vida é feita de uma história e uma trajetória com Jesus. Se um dia Ele te chamou, se um dia Ele te diz, siga-me, Ele não vai mudar de opinião a teu respeito. Não importa o erro que você cometa, você pode ser levantado pela mão de Jesus, pode ser curado por Ele em uma simples mesa. Jesus nos encontra no começo, mas nos confirma, nos reafirma depois da nossa queda. A primeira vez Pedro deixou para trás redes, agora Pedro estava deixando para trás a culpa. Da primeira vez Pedro estava deixando o seu barco, agora ele estava deixando o controle da sua vida para trás. A mesa não é o fim da conversa, é o reinício da caminhada. A mesa não termina a conversa, a mesa reinicia o chamado e o propósito. Sabe, há pessoas aqui hoje, quem sabe você seja uma delas, que precisa se sentar à mesa com Jesus. Você entende quando eu falo isso? É ter um tempo de intimidade com Jesus, um papo face a face, olho no olho, dizer, Jesus, olha o que eu fiz, eu pisei na bola, não era isso que eu planejava, não era essa vida que eu tinha em mente, mas Senhor, eu quero sentar na mesa com o Senhor, eu preciso ser curado. Se o Senhor curou Pedro, eu posso ser curado. Se o Senhor restaurou Pedro, eu posso ser restaurado. Se o Senhor continua chamando Pedro, eu posso continuar sendo chamado. Eu tenho propósito, eu tenho espaço. O Senhor ainda tem algo de eterno na minha vida. O Senhor ainda não terminou. Sabe, o Senhor não terminou com você. O Senhor não terminou com você. A conversa terminou, a brasa esfriou, o peixe terminou, mas o silêncio voltou. Algo mudou em Pedro, e eu sinto que algo está mudando em alguém aqui nessa noite, porque Pedro entendeu que a mesa não era sobre comida, mas sobre destino. Não era sobre voltar àquilo que ele era antes, era sobre ser enviado com o que ele nunca teve antes, que era maturidade, clareza e um amor apaixonado que custaria absolutamente tudo. Jesus não restaurou Pedro com um milagre. Jesus não restaurou Pedro com redes cheias de peixe. Atenção a isso, Jesus não restaurou Pedro com provisão abundante. Jesus não vai te restaurar com provisão abundante. Isso são ossos do ofício de quem caminha com o mestre, de quem senta na mesa com o mestre. Jesus não restaura Pedro com um milagre, restaura Pedro com uma pergunta. Não chamou Pedro no meio de um trovão, mas com um pão partido e uma frase sussurrada que ecoa nos nossos corações até hoje: Pedro, siga-me, siga-me. Talvez você esteja hoje exatamente nesse lugar. Você já voltou para a beira da praia, já se aproximou da fogueira, até já sentou na mesa de novo, mas ainda falta algo, ainda carrega perguntas não respondidas, culpas não nomeadas, desejos de servir, mas ao mesmo tempo medo de não ser o suficiente. E Jesus mais uma vez te chama: Ei, siga-me. Não com dor, não com peso, mas com doçura, com graça e ao mesmo tempo com cruz. Ele não está te chamando para que você prove alguma coisa, para que você prove que está arrependido. Deixa eu te falar isso é maravilhoso. Jesus, quando chama Pedro para sentar e comer, Jesus não pede para Pedro provar nada. Jesus não diz: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, te amo. Então me prova. É o que a gente faz, não é? Me prova que tu me ama. Prova, quero ver a prova. Faz alguma coisa que comprove que você mudou e que de fato você me ama. Jesus não pede provas. Jesus não nos chama para que a gente prove alguma coisa. Jesus não está nos chamando para você provar que ainda o ama. Ele está te chamando para cuidar de você, para carregar o peso que você está carregando, para segui-lo. Não se engane, o pão é só o começo, o chamado ainda está na mesa. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Qual a sua decisão hoje? Sabe, em alguns minutos eu quero orar por pessoas que hoje precisam dizer: Senhor, eu estou na praia,
nesse momento de vida, assim como Pedro. Eu tenho feito as minhas coisas, eu tenho feito as minhas atividades, eu tenho cuidado da minha família, eu até tenho me envolvido um pouco na igreja, mas o meu coração achou que o Senhor não tem mais nada para mim. O meu coração pensou e me enganou que o meu chamado, o meu propósito, aquilo que o Senhor me fez sonhar, me fez ver um dia, acabou. O meu coração me enganou e me disse que por causa das minhas decisões não tinha mais lugar para mim, não tinha mais espaço à mesa, não tinha mais propósito, não tinha mais significado. Mas Senhor, hoje eu quero me render completamente a Ti e me entregar e decidir crer na Tua versão da história, que diz que eu continuo sendo chamado, que eu continuo tendo propósito, que eu continuo tendo espaço, que eu continuo servindo para algo de eterno no Teu reino. Sabe, a mesa que alimenta também confronta. A mesma fogueira que aquece as nossas almas também é como o olhar do Senhor Jesus aquecendo e queimando a nossa alma internamente. Nós precisamos nos entregar completamente ao Senhor. Aquilo que Pedro negou lá fora foi completamente transformado por ouvir um simples siga-me. Talvez hoje aquilo que você está buscando é ouvir: Senhor, eu quero ouvir um siga-me, porque um siga-me de Jesus era como um selo dizendo: ei, eu ainda tenho chamado, ei, eu ainda tenho propósito, ei, as coisas não acabaram, você apenas errou, mas o erro não define o teu chamado. Quem define o teu chamado sou eu, e o meu nome é Jesus. Sabe, o que você precisa ouvir hoje, quem sabe, é Jesus te dizendo: siga-me, continua me seguindo, eu ainda tenho algo para você. Quantos creem nisso? Quantos creem nessa palavra? Será que você pode fechar os teus olhos? Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu oro por todas essas pessoas hoje, Senhor, e eu te entrego as nossas vidas. Há pessoas aqui que estão decidindo se render completamente a Ti. Há pessoas que estão aqui hoje sendo tocadas, não pela minha oratória, mas pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado pela Tua presença nessa noite. Pai, eu te peço que algo de sobrenatural comece dentro de nós, e que o poder do Teu chamado reacenda nos nossos corações. Senhor, nós declaramos que o nosso erro não define o nosso chamado, o nosso erro não define o nosso propósito. Aquilo que fizemos e pisamos na bola feio, Senhor, nós nos arrependemos e voltamos para os Teus braços e queremos responder essa pergunta: sim, ainda Te amamos, continuamos Te amando. O Senhor sabe que tudo que nós fazemos é Te amar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, transforma as nossas vidas, nos leva, Senhor Jesus, como Pedro, a ser um homem, uma mulher usada por Ti, usados por Ti. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos do Teu Espírito Santo poder para avançar, poder para continuar, poder para não desistir. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir, Senhor, da Tua parte hoje um silencioso e um doce siga-me. Pai, nós cremos que Tu estás aqui, cremos que Tu estás fazendo algo completamente novo em nós. Eu queria te convidar a ficar em pé, assim mesmo como nós estamos. Sabe, eu quero fazer mais um convite antes de encerrarmos esse momento, antes de encerrarmos essa noite. E esse convite é para aquelas pessoas que hoje querem decidir que o Senhor Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo, um outro apóstolo de Cristo, escreveu à igreja de Roma, na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10. E ele disse o seguinte para essa igreja: olha, se com a boca vocês confessarem que Jesus é o Senhor de vocês, e crerem no coração de vocês que Deus ressuscitou Jesus do meio dos mortos, vocês serão salvos. Como assim, Will? Do que você está falando? Sabe, o mundo fala muito a respeito de sermos todos filhos de Deus, mas essa é a maior mentira da humanidade. É a mentira que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, porque nós não somos todos filhos de Deus. Nós somos criação de Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança, mas o pecado nos afastou do nosso Senhor, do nosso Criador. Mas a Bíblia também diz que através de Jesus nós podemos ser filhos por adoção de Deus. Sabe o que é um filho por adoção? Você sabe que um filho natural, um filho biológico, muitas vezes, muitos deles, quem sabe não são quistos,
não são desejados pelos seus genitores. Alguns genitores não queriam ter aquele filho, mas aconteceu. Mas um filho adotado foi escolhido a dedo. O filho adotado foi visto e disse: eu quero, eu decido te amar, eu quero te trazer para mim. Sabe, um filho por adoção é o que a Bíblia diz que nós podemos ser. Um filho que foi adotado, escolhido a dedo e amado pelo nosso Senhor, apenas com essa declaração de dizer: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, e eu creio que Tu ressuscitou dos mortos através de Deus o Pai. Sabe, em poucos minutos, em poucos segundos, todos nós vamos estar de olhos fechados. A equipe aqui em cima também vai estar de olhos fechados. Apenas eu vou estar de olhos abertos, porque eu quero ver por quem eu vou orar, quem vai tomar essa decisão. E enquanto estivermos todos de olhos fechados, eu vou fazer um convite, e ao contar 3, esse convite vai ser para que você entregue a sua vida para Jesus. Sabe, nós precisamos fazer isso, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração, são as duas coisas. Dizermos: Senhor, eu creio em Ti, crermos no nosso coração, nós seremos salvos, seremos adotados na família de Deus, seremos feitos filhos e filhas dele. E ao contar 3, quando estivermos de olhos fechados, eu quero convidar você que quer tomar essa decisão, ou quem sabe fazer a sua paz com Deus, a levantar bem alto uma das tuas mãos, de olhos fechados mesmo, apenas para eu ver por quem eu vou orar. Eu quero orar por você, eu não vou te chamar aqui à frente. Então vamos todos fechar os nossos olhos. Número 1, Jesus te ama tanto e Ele decidiu se entregar por você. Número 2, Ele está à praia, junto, diante de você, dizendo: ei, há nova vida, há esperança, há um desenho lindo para você. E número 3, aqueles que querem decidir a sua vida por Jesus, faz um sinal de mão aí onde você está. Amém, eu te vejo aí no meio, eu te vejo aqui. Amém, amém, eu te vejo, pode baixar sua mão, eu quero orar por você. Amém, obrigado pela sua coragem, pela sua decisão. Eu quero orar por você, mas eu quero orar com você. Essa é uma oração que eu vou fazer, e eu gostaria que você repetisse as minhas palavras depois de mim. Se você tomou essa decisão, talvez você não levantou a sua mão, mas você tomou essa decisão no seu coração. Eu gostaria de te convidar a falar essas palavras, essa oração junto comigo. Mas nós vamos fazer isso com a igreja toda vai repetir essa oração, para que você tenha ainda mais ânimo de fazê-la e coragem de fazê-la na presença de Deus. Amém, igreja Zoe? Amém, diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que Tu és o meu Senhor. Nessa noite eu Te recebo na minha vida. Apaga o meu passado, me torna uma nova pessoa e me aceita na Tua família. Em nome